Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado de suínos, especificamente a suinocultura paulista, que se encontra nesse momento numa situação de incerteza por causa do decreto do governador João Dória sobre o ICMS. E para trazer mais detalhes sobre esse assunto, sobre como esse decreto afeta a atividade da suinocultura, eu estou aqui com o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a APCS, o Valdomiro Ferreira. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Valdomiro. Boa tarde, tudo bem, Letícia? Tudo certo. Valdomiro, essa questão do ICMS aqui no Notícias Agrícolas, quem nos acompanha sabe que a gente vem analisando, né, como cada mercado vem sofrendo esses impactos, quais são as incertezas, no que o governo voltou atrás, no que ainda está mantido. Como é que esse decreto sobre essa nova modalidade do ICMS está afetando a suinocultura e em qual elo da cadeia isso está pesando mais? A questão do ICMS para o setor de carnes, ele afeta diretamente os frigoríficos e o mercado de distribuição, tanto no varejo como no atacado. Olhando dessa forma, antes do frigorífico, ele afeta indiretamente a produção. E olhando depois do varejo, influencia o consumidor. Se nós mantivermos esse decreto vinculado à carne, com certeza vai aumentar os preços para o consumidor final, no momento que nós não temos espaço para aumento em função das condições macroeconômicas do país. E nesse caso, aumenta esse preço para o consumidor, mas e no caso do produtor? A gente sabe, né, que desde o ano passado os custos de produção vêm em alta, a gente teve um pico, né, lá em novembro do ano passado de preços pagos ao produtor, depois esse preço começou a cair um pouquinho, né, na suinocultura. Como que ficaria isso na ponta produtora? Nós vamos ter que repassar isso, não tem como, né? O frigorífico vai repassar, vira um efeito dominó. O que nos preocupa é que nós estávamos praticando o ápice no preço, como você bem disse, a R$ 185. Na última quinta-feira, sequer nós conseguimos comercializar a R$ 130. Hoje já existem preços abaixo desses valores no mercado paulista. Portanto, o suinocultor não tem de onde tirar mais. No nosso entendimento, não é momento para aumentar a carga tributária, já que nós estamos com dificuldades de rentabilidade, tanto o produtor como o frigorífico, como o distribuidor. Toda a cadeia produtiva de carnes está sofrendo pela diminuição do consumo no mercado interno em janeiro e pelos problemas que aconteceram com as exportações em janeiro, que houve uma redução no volume. E, Valdomiro, você disse, né, que tem esse impacto direto, esse decreto do ICMS, na área de distribuição, né, no atacado e no varejo, e nos frigoríficos. Em qual dessa área esse decreto pesa mais? A gente tem números que a gente consiga mensurar como que isso pesa para esses dois setores? Esse decreto cria uma desigualdade, principalmente no mercado de varejo, entre a grande rede varejista e aquele açougue que trabalha com o simples. Esse pequeno estabelecimento que trabalha com o ICMS simples, ele vai ser penalizado porque o percentual vai ser maior. Isso cria uma desigualdade de competitividade dentro do próprio mercado interno do Estado de São Paulo. Essa é a revolta dos distribuidores e do mercado varejista, que nós falamos aqui, açougues em especial. Tanto é que ocorre na próxima quarta-feira um movimento desse setor do mercado de carnes na cidade de São Paulo, no próximo dia 27.
E o pessoal, portanto, então, da suinocultura paulista também está sendo conclamado, também está sendo convocado a participar desse movimento? Alguns frigoríficos que compõem o mercado de carne suína já confirmaram presença. Como é uma movimentação por parte dos frigoríficos para os distribuidores, a produção não irá participar, mas respeitamos esse movimento e desejamos sucesso ao movimento para que a gente consiga, de uma vez por todas, sensibilizar o governo do Estado de São Paulo, repetindo, não é momento de aumentar a carga tributária. O governo diz que não está aumentando a carga tributária, ele simplesmente está tirando alguns incentivos que existia na questão tributária. Se você tira, você tem que colocar. Portanto, você está tirando, não tem outra forma, você está aumentando a carga tributária. Mesmo qualquer percentual que seja, atrapalha e muito nesse momento, principalmente no momento de indefinições, comércio tendo restrições, restaurantes tendo restrições, o mercado vai sentir muito no mês de janeiro, final de janeiro e fevereiro. Isso tudo, Letícia, cria um ambiente, como você muito bem disse na sua introdução, uma incerteza. Se eu tivesse que te dar uma palavra nesse momento, é incerteza no setor de carnes para essas próximas semanas. E, Valdomiro, você explicou muito bem, né, como que isso está afetando aqui, né, no estado de São Paulo, lembrando a nossa audiência, né, a Notícias Agrícolas fica em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Né, você comentou, tem esse impacto direto nos frigoríficos e na cadeia distribuidora, por consequência, vai impactar na ponta produtora e na ponta consumidora. Mas e aí, São Paulo, né, isoladamente, com essa decisão do governo estadual de propor essa nova estratégia, né, para o ICMS, como que o Estado fica, como fica a competitividade de São Paulo na suinocultura em relação aos outros estados brasileiros que também produzem carne suína? Você sabe muito bem que nós, aqui em São Paulo, consumimos em torno de 850 a 900 mil toneladas de carne suína no estado de São Paulo ano. Os produtores e os frigoríficos que abatem esses animais representam em torno de 200 mil toneladas. 700 ou 650, 700 mil toneladas vêm de fora, proveniente basicamente dos estados do Sul e do Centro-Oeste. Como os outros estados não alteraram a questão da carga tributária, esse decreto diminui a competitividade, principalmente do mercado varejista, atacadista, frigorífico e produtores de suínos do estado de São Paulo em relação a esses estados. É um erro estratégico, nós não estamos conseguindo sensibilizar o governo que está tirando a competitividade da agroindústria paulista. Isso terá consequências. Não tem outra forma de conseguir diminuir, conseguir pagar essa carga tributária se você não diminuir o custo. E isso pode até provocar uma demissão em termos do setor. Isso é péssimo, refazendo de novo no momento que nós precisaríamos ter tranquilidade para passar esse momento tão difícil que nós estamos passando. Demissão no setor, você quer dizer gente saindo da atividade ou não? Isso seria corte de pessoal mesmo, em massa? Corte de pessoal, né? Quando você tira a competitividade, os frigoríficos de São Paulo ficam com um custo operacional maior do que os outros estados. E como nós recebemos produto mais barato de outros estados, em decorrência dessa política tributária, o que acontece? Perdemos a competitividade, vai diminuindo a capacidade industrial frigorífica do estado de São Paulo. Isso é um tiro no pé, é um suicídio
já que tem até algumas empresas dizendo o seguinte: eu vou para outro estado abater suínos. Mas, infelizmente, já se passaram 4 semanas de negociações e ainda não houve consenso por parte do governo de voltar atrás nessa questão do setor de carne. Vamos ver se nessa semana a gente consegue algum ganho. E, Valdomiro, isso também vem num momento em que não só a suinocultura, mas a avicultura também, os custos de produção, né, a base da alimentação desses animais é muito semelhante, né, baseada no milho e no farelo de soja. Isso vem num momento em que os patamares dos preços do milho e do farelo de soja estão muito altos e, como você mesmo disse, né, nesse mês de janeiro a gente tem uma queda no consumo aqui no mercado interno e também está tendo uma diminuição nos ritmos da exportação. Como é que vai ficar essa conta para o suinocultor? Há alguns dias a gente conversou que o suinocultor paulista já estava trabalhando num prejuízo há cerca de uns 15 dias. E agora, com essa questão do ICMS, como é que vai ficar? O prejuízo só aumentou, Letícia, esses últimos 15 dias. O mais agravante, além de pagarmos mais caro, principalmente o milho rodou para a região de Campinas na sexta-feira a R$ 89,00 a saca posto Granja. Esse preço jamais foi registrado nominalmente na história do setor. Paralelo a isso, nós tivemos um grande problema semana passada, que nós não conseguimos comprar farelo de soja, independente do preço. Nós não conseguimos comprar, principalmente de Goiás, aonde nós vamos buscar. Todas as esmagadoras, em função de problemas climáticos, em problema que vendeu muito, que escoou muito, que saiu muita soja, elas seguraram e só estão fazendo posição para a partir do dia 10 de fevereiro. Como para quem, suinocultor e avicultor, que compra no spot farelo de soja, a semana passada não conseguiu comprar. Então, além do preço altamente fora da realidade do preço de venda do suíno, nós tivemos esse problema que foi a falta de matéria-prima. E como nós trabalhamos de domingo a domingo e 25% da alimentação do suíno é farelo de soja, nos preocupa muito, muito mesmo. E os preços do suíno vêm caindo assustadoramente. Como eu te falei, nós chegamos a 185, semana passada não conseguimos operar os 130 que estava programado, hoje o mercado anda de lado, nós temos várias diferenças de preços, em até R$10 entre o preço mínimo e o preço máximo do quilo do suíno. A carcaça, praticamente, o animal abatido derreteu também. Nós trabalhávamos, quando estávamos falando em torno de R$150 a arroba, nós trabalhávamos com R$12 o quilo abatido. Hoje, já existe no mercado paulista preços de R$ 9,20 a R$ 9,50 o preço do animal abatido. Portanto, o prejuízo é grande, tanto para o produtor como para o frigorífico nesse momento. E isso vai comprometer produtividade ali na frente. E aí, com esse teu desenho que você fez agora, né, desde o começo da nossa entrevista, falando da questão do ICMS, agora passando pela questão dos custos de produção, e falando que isso vai comprometer ali na frente, né? E falando também das exportações, a gente sabe e sempre comenta também aqui no Notícias Agrícolas que a China está trabalhando muito fortemente para retomar os plantéis suínos e tecnificar a produção, né? Aumentar a produtividade. Você acha que corre o risco de ter suinocultor paulista saindo da atividade por causa dessa conjunção, dessa tempestade que se formou? Eu acredito que é muito cedo para fazer essa análise. Que, na verdade, essa tomada de decisão vai ser a partir do momento que ele não vê nenhuma expectativa de melhora nos próximos 6 meses.
como o nosso ciclo reprodutivo é longo, o suinocultor, para desfazer do seu plantel, leva-se muito tempo. Então, ele vai tocando, aguardando uma retomada. No meu entendimento, o que eu estou percebendo é que nós estamos passando por uma bolha. Nós estamos passando por uma bolha de janeiro, devemos ter ainda uma bolha bastante forte no mês de fevereiro. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma redução no peso dos animais e talvez a partir de março, com a perspectiva de retomada dos volumes nas exportações, uma melhora no mercado interno, nós possamos melhorar os preços. Mas nós alertamos que a previsão de 2021 ainda é muito incerta. Para aqueles que estão buscando grandes investimentos, tome cuidado, porque para o investimento hoje na suinocultura, só para você ter um número, nós aqui calculávamos, Letícia, para você montar uma suinocultura de alto padrão até na fábrica de ração, custava até anos de 2018, 2019, um investimento de $3.000 por matriz alojada. Hoje, para você fazer esse mesmo investimento, nós estamos calculando em torno de $4.500 a $5.000 por matriz alojada. Então, como os números se elevaram muito, o perigo é que o tombo pode ser muito grande. Então, esse é o alerta que nós fazemos aos produtores. Muita cautela nesses primeiros 90 dias de 2021, até que nós possamos ter um pouco de visibilidade do que vai acontecer no mercado interno, no mercado externo e nessa questão da pandemia, né? Ou seja, vai levando com o que tem e do jeito que dá, até que um horizonte, que essa nuvem se dissipe no horizonte e que se consiga enxergar o que vem pela frente, correto? Existe um ditado que não existe crise que não tenha tempo de seu término, né? Nós estamos passando um momento muito difícil, mas entendemos que enxergamos alguma coisa ali na frente. É questão de tempo. Por isso que nós reforçamos cautela, preocupe com a sua granja dentro da porteira, faça o que puder, manter o seu plantel, manter a sua produtividade, manter a sua produção, manter uma boa relação com o seu fornecedor, principalmente com os frigoríficos que também estão com dificuldade, acertar preço para tentar continuar escoando. Se parar, vai ser pior. Aquela política, eu não vou vender que está muito barato. Não segure animais na sua granja. Vá vendendo. Não segure. Não deixa represar animais, porque o prejuízo pode ser maior. Por causa que cada dia que você deixa mais no seu animal, é pelo menos 800 gramas de consumo a mais por animal alojado. Certo, Valdomiro. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Estamos sempre à disposição para trazer essas informações, né, sobre os atuais momentos de mercado, né, e principalmente a gente acompanha muito de perto essa questão do ICMS. Então, qualquer novidade, estamos aqui e também para a nossa audiência, tendo alguma pergunta, alguma questão, entre em contato conosco. Muito obrigada, Valdomiro. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, comentando um pouco a respeito desse decreto do ICMS no estado de São Paulo, que acaba, então, afetando também o setor de carnes. Nesse caso, especificamente, ele comentou da suinocultura. Segundo o Valdomiro, isso afeta mais diretamente os frigoríficos e a cadeia distribuidora, como o atacado e o varejo, principalmente quem opera num regime simples, né, os menores.
mas indiretamente isso também vai afetar a ponta produtora e também a ponta consumidora, que vai acabar arcando com maiores preços. Segundo Valdomiro, essa atitude do governo não deveria estar sendo tomada principalmente nesse momento, que é um momento de pandemia, sobretudo em janeiro, que já é um período de menor consumo, de preços mais baixos. O Valdomiro conta, né, que na última quinta-feira, no dia 21 de janeiro, quando foi realizada a Bolsa de Suínos Independentes em São Paulo, não houve negociação entre produtores e frigoríficos justamente por essa incerteza em relação a esse decreto do ICMS. Os preços do suíno aqui em São Paulo já estão caindo, custos de produção em alta, e agora com essa taxação a mais do ICMS, o suíno paulista acaba perdendo a competitividade para os suínos que são de outros estados, principalmente da região sul e centro-oeste do país. Então fica aí um momento de grande incerteza para a suinocultura no estado de São Paulo, e a gente segue acompanhando os desdobramentos desse decreto do ICMS que foi aí baixado, né, pelo governador de São Paulo, João Dória, e a gente então acompanha aqui do Notícias Agrícolas as manifestações do setor de produção e também as consequências para esse setor e para os diversos nichos, né, do setor do agronegócio. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.